Bom dia, crianças, tudo bem com vocês? Para a nossa aula de hoje, eu convidei uma pessoa, o Felipe. Ele veio participar da nossa aula porque nós vamos falar sobre mentira. Então eu vou fazer umas perguntas para ele e ele vai nos ajudar, tá bom? Tudo bem, Felipe? Tudo certinho. Então, Tudo bem, criançada? Bom? Podemos começar? Vamos lá. Então vamos lá. Felipe, você acha que existe mentira grande ou mentira pequena? Olha, toda mentira, seja pequena ou seja grande, né, para ela se manter viva, ou seja, para ela não ser descoberta, ela precisa de mais mentiras. Você precisa estar sempre mentindo em cima de uma mentira. E daí, uma pequena mentira que precise de várias mentiras para se parecer com a verdade, ou uma grande mentira, né, acaba tudo sendo a mesma coisa, né? Então, não tem essa de mentira, grande mentira, pequena, pecadinho ou pecadão, né? Assim, toda mentirinha é uma mentira. Entendi. Né? Pequena ou grande, todas as mentiras não acabam bem. Ok, muito bem. Então, tanto mentira pequena como mentira grande é mentira. Tudo a mesma coisa. Ok. Né? Mais uma pergunta. E quando eu não estou contando a verdade, isso também é uma forma de mentira? Você sabe da verdade, mas você não conta a verdade. É isso, né? Isso. Quando nós estamos omitindo, né, a verdade, estamos escondendo uma verdade, né? Que as pessoas poderiam se beneficiar com essa verdade, mas você omite aquela verdade, né? Então estamos, na verdade, colocando o silêncio em lugar de uma verdade, né? E esta é uma forma de mentir, quando você coloca o silêncio no lugar da verdade, né? A verdade, ela tem que ser dita, né? Ela tem que ser trazida à tona, né? Então, abafar a verdade é um pecado, né? E quando abafamos a verdade, nós estamos incorrendo numa coisa, nós estamos nos tornando dissimulados. Você faz uma dissimulação. Você entra num faz de conta, na verdade, né? E a dissimulação é um pecado também. Entendi. E nós podemos encontrar ou identificar a mentira na internet, na televisão? Isso é bem importante. Olha, quando a gente conhece a palavra de Deus, quando a gente conhece bem a Bíblia, né? Nós conseguimos detectar a mentira em qualquer situação, né? Seja na internet, seja numa reunião familiar, seja num livro, até seja mesmo num púlpito de uma igreja. Você ouve a palavra e você diz, não, isso não é verdade, isso não tem a ver com o que eu conheço da verdade de Deus, né? Então, quando a gente conhece bem a palavra de Deus, quanto mais a gente conhece a palavra de Deus, mais a gente consegue identificar as mentiras. Ah, muito bem, muito bem. E em casa, os nossos pais, eles podem nos ensinar sobre a mentira ou a verdade? Olha, todo pai sabe, desde criancinha, na educação do filho, quando um filho está mentindo, né? E sabe até quando o filho está escondendo a mentira, quando ele está sendo dissimulado, né? O que acontece? Os filhos aprendem muito pelo exemplo dos pais, né? Então, na verdade, o filho aprende muito mais pelo exemplo do que pelo que o pai fala que é para fazer ou deixar de fazer. Então, como Deus mesmo fala para nós, né? Sejam santos porque eu sou santo, né? Então, os pais, eles precisam se esforçar muito para sempre estar dando bons exemplos para os filhos, inclusive transmitindo sempre a verdade, porque assim que eles vão ensinar os filhos. Ah, entendi. Né? Então, os pais ensinam muito mais sobre a verdade para os filhos, dando um bom exemplo. Exatamente. Não mentindo desnecessariamente, às vezes uma mentirinha que parece que é uma mentirinha, mas como a gente já viu, não existe isso de mentirinha, mentirona, né? Essas coisas, grande, pequena. Então, os pais, eles sempre têm que estar digamos assim, se policiando para sempre estar falando a verdade para dar um bom exemplo para os filhos. E você pode dar um exemplo, assim, de uma mentira que a gente pode achar que ela é pequenininha dentro de casa, que os pais podem fazer com os filhos
e na verdade é uma mentira. Olha, pode acontecer. Um exemplo seria, toca o telefone e aí o pai fala para o filho, atende, e se for tal pessoa, fala que eu não estou. Ali é uma mentira. Nós muitas vezes pensamos que isso é uma mentira pequenininha, Exato. mas na verdade é uma mentira. E outra coisa, o pai está dando um mau exemplo para a criança. Porque a criança fala assim, a criança não vai avaliar se aquilo é uma mentirinha ou uma mentira grande ou pequena, porque não existe isso. E depois a criança vai mentir também, porque ela diz, se meu pai mentiu, então ele está me ensinando a mentir também. Entendi. Temos que então, tomar muito cuidado com isso. O bom exemplo é tudo, então. Exatamente. Muito bem. Eu tenho mais uma pergunta aqui. Seria possível nós sabermos se alguém está mentindo para nós? Olha, para os pais é mais fácil com relação aos filhos, desde a criação, como eu tinha te falado, né? Então, um filho pequeno, você sabe, por tudo que você acompanha do filho, se ele está mentindo ou não, você conhece o teu filho, né? Mas existem alguns profissionais estudiosos do assunto da mentira mesmo, tecnicamente, com estudo técnico, enfim, né? E eles são especialistas em detectar mentiras. Sério? Ou seja, uma pessoa que está dando uma entrevista, por exemplo, eles conseguem falar se aquela pessoa está mentindo ou não. Nossa. Um candidato político, na hora que está falando, ele consegue dizer, esse candidato está mentindo ou ele está falando a verdade. Muito interessante. Então as pessoas manifestam isso. Sim, esse estudo se baseia em várias coisas que as pessoas externalizam, ou seja, são sinais que as pessoas passam, né? Porque, na verdade, essas pessoas captam são sinais que a gente faz, né? São coisas que a gente consegue ver, né? Não podemos esquecer que Deus não precisa disso. Deus vê o nosso coração, né? Então Deus, ele percebe a mentira ou a verdade já antes de chegar à nossa boca, ele já percebeu o nosso coração, né? Mas essas pessoas consegue detectar algumas coisas, por exemplo, alguns sinais, né? Quando uma mãe ou uma pessoa pergunta para outra e essa pessoa que vai responder começa a mexer muito nas mãos ou começa a mexer muito no cabelo, alguma coisa assim, então essa demonstra um pouco de nervosismo da pessoa. A gagueira, então, né? Às pode vezes. ser também, é um outro sinal em que a pessoa não consegue responder porque ela está ainda tentando formular o que ela vai mentir. Então é um sinal, às vezes, que pode manifestar por trás disso uma mentira. Nossa, muito interessante. Há vários sinais, por exemplo, a demora em responder. Você pergunta uma coisa simples, afinal, você estava lá ou não estava ontem? E a pessoa demora a responder por quê? Né? Talvez ela esteja escondendo uma mentira. Né? Às vezes a pessoa fica olhando no vazio, sabe? Antes de responder, porque ela está formulando na imagem dela uma situação em que ela criou uma mentira, ela precisa te formular ainda para te falar. Então ela demora porque ela está pensando na mentira. Entendi. Né? Essa questão do olhar também, pode ser que uma pessoa não consiga olhar nos olhos da outra porque está mentindo e tenta disfarçar, dissimular, também pode acontecer? Isso acontece junto com uma outra coisa, que a pessoa não para de falar. Então você faz uma pergunta simples e a pessoa fala e fala e fala, porque ela quer, na verdade, que você esqueça aquela tua pergunta inicial. Ela desvia os assuntos, porque se você perguntar de novo diretamente aquilo, ela vai se ver em dificuldades. Então ela fala e fala e fala, e não necessariamente olha nos teus olhos. Né? Ela está inventando coisas, né? Nossa, muito interessante, viu, crianças? Nós podemos identificar um mentiroso. É só prestar atenção nos sinais. É isso mesmo. E quem tiver interesse pode estudar mais sobre o assunto. Eu vou fazer agora, então, mais duas últimas perguntas. Uma é, a falsidade, quando eu estou sendo falso, eu estou mentindo? A falsidade, sim, é um tipo de mentira, porque aí cai numa questão da dissimulação. Você dá ideia de uma coisa que não é. Existe, né, a famosa falsidade ideológica, em que você coloca no teu currículo uma coisa, no currículo profissional, né, uma habilidade que você realmente não estudou. Né? Então, você está mentindo. Isso é uma falsidade ideológica. Mas também existem falsidades que você dá
você quer dar a ideia de que é uma coisa e na verdade não é. Né? Muito triste. Isso se assemelha muito à dissimulação. Ok, então ser falso é mentir. Com certeza. Ok, e agora para a nossa última pergunta. Deus se agrada da mentira? Com certeza não. Cristo mesmo diz que o diabo é o pai da mentira. E em contrapartida, Cristo diz, por exemplo, aqui em João 14, 6, olha só que texto interessante. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? E aí Jesus lhes respondeu, ora, eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou seja, se o próprio Cristo diz, eu sou a verdade, que pacto que ele tem com a mentira? Nenhum. Né? Entendi. Então Deus não se agrada da mentira. Com certeza. Ok. Então, muito bem, eu agradeço a sua presença. Nós damos encerrada aqui a nossa entrevista, porque agora nós vamos para a nossa aula. Muito bem, crianças, até daqui a pouco. Tchau, tchau. Obrigado. Hoje nós vamos ouvir a história de um casal, Ananias e Safira. Esta história está no livro de Atos, capítulo 5, do versículo 1 até o 11. Este capítulo conta que eles, Ananias e Safira, tinham uma propriedade e resolveram vendê-la. Mas Ananias combinou com sua mulher que eles não dariam todo o dinheiro da venda da propriedade como oferta. Eles combinaram que dariam um pouco do valor e o restante guardariam para eles. Mas na hora da oferta, eles diriam que estavam dando todo o dinheiro da venda. Ninguém tinha obrigado ou pedido para eles darem todo o dinheiro da venda do terreno, mas eles queriam mostrar para as pessoas que eles eram bondosos. Eles queriam que as pessoas pensassem que eram bons e mentiram para conseguir isso. Infelizmente, nós também muitas vezes mentimos só para ganhar um elogio, assim como fez Safira e Ananias. Por exemplo, quando perguntam se lemos a Bíblia todas as noites ou todos os dias, nós dizemos que sim. Falamos que lemos a Bíblia todo dia, quando na verdade não lemos. Falamos sempre que oramos antes de dormir, quando na verdade tem dia que esquecemos. Como vimos na entrevista, quando mentimos, desagradamos a Deus, estamos pecando. Vocês sabem o que aconteceu com Ananias e Safira? Por causa desta mentira, eles morreram ali na hora. O erro de Ananias e Safira não foi guardar parte do dinheiro, mas o fato de terem mentido e continuaram com a mentira. Eles morreram na hora por causa da mentira. Nós não morremos quando contamos uma mentira, mas nos afastamos de Deus porque estamos pecando. Então, se algum de vocês cometeu o erro de mentir, peça perdão a Deus e procure dizer sempre a verdade. Nós podemos enganar as pessoas, mas não enganamos a Deus. Ele vê e sabe o que está em nosso coração. Crianças, fica aqui um conselho. Por mais difícil que seja, diga a verdade. É sempre melhor falar a verdade. Por hoje é só. Vamos orar? Senhor, o Senhor é bom e nos ama. O Senhor conhece o nosso coração e pode aperfeiçoá-lo. Nos ajude, Senhor, a te servir de todo o coração, sem fingimento, confessando nossos pecados, buscando sua ajuda para nossas vidas. Obrigada por tudo, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Por hoje é só, crianças. Espero que tenham gostado da lição de hoje e que tenham aprendido que devemos sempre dizer a verdade. Até mais, crianças. Um beijo!